Bom, como eu gostei do local aqui de gravação, embora eu esteja em pé, eu vou aproveitar e já vou gravar mais alguns vídeos aqui. O áudio provavelmente vai ficar tudo estourado por causa da ventania, mas eu dou um jeito de consertar isso depois, ou não. Esse vai sobre um comentário que o Dr. Afonso fez no vídeo dele de hoje. Ele está abordando as catacumbas e bases subterrâneas. E ele fez um comentário solto no vídeo que diz que desacredita que os poderosos têm capacidade de causar terremotos ou coisas parecidas. Eu acredito que a descrença dele seja por pensar que o Criador não daria tal poder para essas pessoas e que pela própria mecânica da construção da Terra não seria possível. E, bom, nesse tema de geologia, com certeza ele entende muito mais do que eu. E talvez até na parte espiritual. Mas na parte espiritual eu eu ouso a tentar dar minha opinião sobre o tema. E veja bem, ele disse nesse mesmo vídeo sobre não falar com entidades e que elas podem implantar sentimentos e coisas parecidas. E no geral está correto. Eu só pontuaria algumas coisas. Essa questão de quebrar o véu que ele citou, por exemplo, com os remédios e tudo mais, sim, faz sentido e é verdade, porém não é somente dessa maneira. A entidade, se ela estiver no mesmo local físico que você e ela quiser se mostrar para você, ela se mostra. Da mesma maneira, se ela não quiser se mostrar, mesmo que você use psicotrópicos, você não vai conseguir enxergá-la. Porém, geralmente elas se mostram quando você usa algum psicotrópico. Por quê? Porque você, por estar sobre esse efeito, você tem menor controle sobre o seu consciente e aí ela consegue brincar mais com a sua cara. Ela pode fazer a mesma coisa mesmo você estando sóbrio. Se você é uma pessoa desequilibrada, medrosa, que não teme apenas ao Criador, ela também consegue fazer a mesma coisa, porque nós, biologicamente falando, secretamos vários tipos de hormônios que dão vários tipos de sensações na gente, desde prazer até temor intenso. Uma pessoa que tem a crise do pânico, por exemplo, às vezes nem tem uma situação que vale o porquê dela surtar e ter aquela crise, mas acontece. O corpo dela não responde como ela gostaria, ela não tem controle. Voltando ao início, sobre eles poderem causar terremotos ou tempestades ou coisas parecidas, veja, eu não posso atestar isso com 100% de certeza, mas creio eu que as entidades que jogaram as pragas no Egito eram anjos caídos, como Abaddon, entre outros, né? O Senhor das Moscas, o Senhor das Rãs, dentre outras coisas. Se Deus ordenar, não tem um anjo caído que consegue negar a ordem do Criador. Mesmo uma pedra, se Deus ordenar com a pedra vá daqui lá para a China, ela vai rolando, ela vai se jogando, ela dá um jeito, ela vai. Mesmo uma pedra que é inanimada, em tese, ela não ousa descumprir uma ordem do Criador. Por isso que nós temos o livre-arbítrio de crer ou não no Criador, porque se ele ordenasse creia em mim, não teria uma viva alma que iria contra ele, nem o próprio Ra-Satã. Dito isso, Deus criou todo o mundo e o universo? Sim. Cada átomo? Sim. Como?
por meio da sua voz, do verbo. Assim como um prefeito, por exemplo, leva os créditos da construção da prefeitura, leva os créditos da compactação do solo e do asfalto que passa na avenida, que leva os créditos da pracinha e da quadra de esportes, assim é Deus. Ele manda, assim como o prefeito, assim o decreto falou, você vai ter que fazer assim, assim, assado, é esse projeto que foi aprovado. Mas quem executa são outras pessoas. No caso, a única coisa, além das tábuas da lei, que foi o próprio Deus que fez com as próprias mãos, foi o homem. Ao fazer o homem, depois de tudo, da criação da terra, etc., que ele disse: venha e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Estava lá o Deus todo, que é tão grande, que permeia toda a realidade, que a gente poderia reduzir ao éter, digamos assim, que ele é solto. Ele é apenas o que é. Ele é essência. Não há uma persona, não há um ponto físico, não há nada. E dentre todas as criaturas, todos os cenários que ele tinha criado antes da Terra, ele escolheu um formato para si próprio, para que ele pudesse, além de ser o todo, ele ser um pequeno e poder interagir com a criação. Não ser uma voz do nada que a pessoa não sabe de onde está vindo. Os anjos não saberiam. E ele se fez. Agora imagina, anjos com 200 metros, 400 metros, 10 quilômetros, 20 quilômetros de altura, como tem alguns, e um serzinho lá de 1,80 m, digamos, que Jesus tinha, caminhando sobre eles. Por isso, eles não acreditavam em Deus, os que caíram. Porque eles não viam. Mesmo que o cidadão estivesse lá do lado deles, eles olhavam e falavam: mas quem que é aquele tampinha ali, velho? Que coisinha mais insignificante. Entendeu? Adão tinha, sei lá, uns 60 metros de altura, uns 200 metros de altura. E Jesus, que era muito superior, era pequenininho perto dele. Ele escolheu o formato. Lembra do homem vitruviano? Polegares, tudo mais. Isso dá a capacidade de criar. Então, sim, literalmente Deus tem o nosso formato. Aliás, nós temos o formato de Deus. Diferente dos anjos, que têm formatos bizarros na nossa concepção. Então, o que acontece? Ok, ele fez o homem, Adão, Adão e Eva juntos e depois separou. E lá no arco de Moisés, escreveu as primeiras tábuas da lei com o próprio dedo. Ok. Fora isso, até onde se sabe, todo o resto foi feito por meio da palavra. Ele apenas ordenava e assim era feito. Então, quando chove, os antigos estavam certos em dizer: Deus mandou chover. Quando o sol caminha sobre a terra, os antigos estavam certos em dizer: olha, um Deus, um anjo, carrega na sua carruagem o sol, como é a ideia do Deus Sol, de Hélios e etc. Por quê? Porque quem executa todas essas tarefas são essas entidades, são esses anjos. E cada um desses anjos tem suas determinadas funções, autoridades e capacidades. Há aqueles que dominam o ar, as potestades, aqueles que dominam a água, o fogo. A gente pode reduzir na escala pequena os elementais e os próprios anjos. São figuras diferentes, mas digamos assim que um anjo seria
o pedreiro e os elementais seriam os serventes de pedreiro. Ou seja, faz a mesma coisa os dois, só que um está em uma posição hierárquica maior, uma capacidade maior. Esse aqui ainda está aprendendo, digamos assim, tem pouco domínio sobre a técnica. Sendo assim, quando se causa um tsunami ou um terremoto, há dois cenários possíveis. Um é o da ordem de Deus e o outro é da autorização de Deus. Ou pode ser que tenha acontecido porque Deus ordenou e assim se cumpre, ou porque Deus permitiu que acontecesse. Porém, quem executa essas ações são entidades. Ao sentar um tijolo, nesse exemplo do servente, ele tem que pegar, ele tem que ter o tijolo, a colher, o cimento, a areia e a água. Ele precisa misturar a água com a areia e cimento para fazer a massa, porque não basta colocar o cimento cru, e sentar os tijolos no nível. Então, ou seja, para executar a tarefa, usa-se elementos naturais, né? Usa elementos físicos ali. Uma ação como o do terremoto, o senhor Dr. Afonso bem sabe, exige-se um cenário mínimo viável. Podemos reduzir bastante a terra. Precisa de ter terra para ter terremoto, né? Meio lógico. E aí a gente pode ir ampliando as camadas que o senhor conhece melhor do que eu. Que seriam placas tectônicas, as camadas, camada de basáltica, blá, 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 blá. Todos esses cenários técnicos e detalhados que o senhor conhece melhor do que eu. Mas, olha só, não há terremoto aqui, por exemplo. Mas há terra. Há tudo aqui, neste ambiente, nesse cenário, para ter um terremoto. Mas não tem, porque não tem ordem ou permissão divina. Caso eu quisesse fazer sinteticamente um terremoto aqui, eu, por exemplo, poderia pegar, cavar um poço aqui de, sei lá, uns 100 metros de profundidade, entupir de napalm e TNT e fazer cabum. Isso, em tese, iria tremer todo o ambiente. Não ia causar o terremoto, mas tremeria a terra. Daria para sentir o estrondo. Este é um terremoto sintético, em pequena escala. Vai funcionar todas as vezes que eu tentar? Não necessariamente. Apenas as vezes que o criador permitir. Se o criador quiser simplesmente transformar toda a TNT e o napalm em água e não explodir nada, simplesmente não acontece. Se ele quiser apagar a fagulha, não vai explodir, não, o terremoto não acontece. Se ele quiser absorver a onda de choque da explosão para que não se propague na Terra e não trema, explode, libera toda a energia que a explosão tinha que ter liberar, mas o terremoto não acontece. De novo. Agora a gente vai lá para a saga de Enoque, quando os sentinelas caíram. Ao descer na Terra, para que fossem bem recebidos e adorados, é óbvio que eles fizeram como os portugueses chegando aqui na Índia, naquela velha história que a gente conhece, seja ela verdadeira ou não, deles entregarem mesquinharias, espelhos, adornos e outras patifarias em troca de ganhar a hospitalidade dos moradores do local. Então eles ensinaram feitiçaria, tecnologia, ciências, medicina, guerra, maquiagem, que é magia, e todo o resto que bem se sabe lá em Gênesis e no livro de Enoque e outros apócrifos. O que acontece? Uma tecnologia como a da harpa, né, vocês devem conhecer bem, ou similares, tem, acho que é GPS-NT, alguma coisa assim também. Esqueci agora o termo. Eu li sobre isso semana passada. Enfim, algumas outras tecnologias similares
que conseguem alterar o clima. Essas tecnologias são dadas pelos anjos caídos às autoridades. Uma entidade como, por exemplo, o Behemoth pode facilmente fazer um terremoto. Leviatã também. Apenas se espreguiçando. E tudo se treme, tsunami acontece, etc. Da mesma maneira, a entidade pode pegar e, compreendendo como o 369 funciona, né? A frequência, energia e vibração. Acho que é isso, sei lá. Como que tem o funcionamento na natureza. E ensinar formas de replicar a ação dos anjos. Ou seja, pode ser que um anjo, Senhor das Moscas, por exemplo, mande uma praga sobre uma cidade e encha de sapos, de gafanhotos, de qualquer inseto. Ou ele pode, por exemplo, ensinar a um cientista a fazer modificações genéticas em um mosquito. O cientista vai lá, cria tais mosquitos, né? Isso, infelizmente, não é apenas um exemplo não acontecido, que na verdade é literal, mas tá. Ele em laboratório replica isso, deixa com que se reproduzam muito, até ter a escala que ele deseja. E então ele vai em determinado local e solta aqueles mosquitos com a doença que ele quer, com o vírus que ele quer. O vírus não é algo biológico, não é um ser vivo, entendeu? O vírus não é bem um demônio, mas é algo similar a um demônio. Em outro vídeo eu posso explicar isso, mas ok. Então acontece o mesmo efeito. Às vezes a entidade não tem permissão de atuar diretamente, ou está presa, ou está fora do seu território. Por exemplo, se o Senhor das Moscas domina o Oriente, ele não pode atuar diretamente aqui no Sul, mas ele pode ensinar como fazer essa transgenia para que a pessoa fabrique esses pequenos monstrinhos e traga aqui para o Sul, entende? Então, para que um ser humano seja capaz de alterar o clima, fazer chover, fazer ficar seco, fazer ter sol, fazer ter chuva, fazer terremotos, fazer tempestades, fazer tsunamis, não é tão difícil. É claro que Deus poderia retirar a permissão e a máquina não funcionar, mesmo estando tudo nos conformes, falhar. Mas Deus permite, porque nós damos autoridades a essas pessoas. Nós deixamos elas se elevarem a cargos de importância e de autoridade. Se nós simplesmente falasse, fica quietinho no seu canto aí, e tirasse os brinquedinhos deles, eles não conseguiriam fazer. Da mesma maneira que as entidades fazem, se nós tirássemos a autoridade dela e falássemos, aqui no meu território você não manda nada, aqui quem manda nesse território aqui é o Criador dos céus e da terra, sai fora. Se todo mundo fizesse isso, eles iam ter que ir para onde? Para o inferno. Se ninguém na terra desse autoridade para essas entidades ou para essas autoridades, entidades e autoridades, simplesmente elas não teriam aonde atuar. Porém, nós damos legalidade a elas com o pecado. Na mesma cidade onde o sol se levanta sobre o justo, se levanta também sobre o injusto. E quando vem a tempestade, ela assola tanto a casa do justo quanto a do injusto. É claro que se o justo for realmente justo e Deus assim quiser poupá-lo, como a gente já viu em muitos cenários de intempéries, tudo aquele cenário de devastação, e lá no cantinho isolado, uma casa simples, mas completamente intacta. O conhecido milagre.
Por quê? Porque Deus colocou a sua mão sobre ele e falou: essa aqui não deixe tocar. Então o senhor pode não acreditar que eles conseguem fazer isso, mas eles conseguem. A culpa é nossa e a autorização é divina. Deus permite. Se Deus permite que essas entidades comam a carne humana, bebam o sangue humano, profanem de todas as maneiras o nosso templo, que dirá essas coisas da natureza? Já que a natureza em si, tudo isso aqui que a gente vê ao nosso redor, não é nada, nem existe. Isso aqui não existe. Não existe. É só uma Matrix. Não é importante. Zero. Para Deus, comparado às almas, nada. Tudo isso aqui vai se perder. Se a natureza tivesse de fato, algum valor para Deus, quero dizer assim, seriam como a natureza celestial. No céu, as árvores do céu não apodrecem, não morrem. Elas dão frutos e se multiplicam, mas nunca morrem. A árvore que foi plantada no princípio, lá no céu, ainda está lá, até hoje. Aquelas árvores ali, ó, elas nem sempre estiveram ali e não estarão ali para sempre. Tudo na natureza aqui é perecível e por Deus tudo bem. É claro que ele deve ficar desgostoso quando a gente vai lá e destrói, né, intencionalmente a terra, vai lá e cria bagulho radioativo, ou lixo, tóxicos, queimadas e tudo mais. Ok, ele fica triste, mas a tristeza dele vai principalmente porque isso afeta diretamente a nós, entendeu? A gente se lasca, ou seja, a gente colhe aquilo que planta. Se eu taco fogo no meu pasto, não é só eu que vou sofrer com aquela fumaça. Aqueles que estão ao meu redor também. Achando isso justo ou não, estamos aí. Mas veja. Então sim, falar com entidades é ruim? É ruim. E principalmente, porque as pessoas não sabem categorizar e diferenciar as entidades. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo um pouco mais elaborado, listando e segmentando os tipos de entidade que eu conheço. E vou ter que colocar bastante parênteses, englobando várias entidades juntas, porque de fato eu não conheço todas, de fato eu nunca vi todos os tipos, só vi alguns e tal, então é difícil. Mas, no geral, foi um bom conselho, não fale com elas. Eu não sigo muito bem esse conselho, não é? Talvez um pouco não é égua. Eu me acho talvez um pouco, né? E, enfim, tenho isso como um dom natural, então o que eu posso fazer? Mas, de fato, para a população em geral, não é bom. Porque dá pra gente colocar todas as entidades caídas na mesma descrição de Jin. Eles sempre vão conseguir te sacanear. Por quê? Porque eles são mais inteligentes que a gente? Não. Eles são mais fortes que a gente? Não. Porém, o ser humano é burro pra cacete. Embora tenha capacidades divinas, capacidade de entender toda a construção do cosmos, a gente é facilmente enganável. A gente é facilmente enganado mesmo. A gente cria nossas próprias verdades, a gente é movido por ego, tem um tanto de coisas. Enquanto essas entidades, elas não estão presas apenas ao Cronos, elas conseguem caminhar em paralelo com Kairos também. Então, elas têm uma gama de conhecimento muito maior do que a gente, acumulado, já que elas passaram
vamos colocar lá os espíritos nefilins, ou seja, desde o dilúvio até aqui, sei lá, mais de 4.000 anos depois, mais de 5.000 anos depois, elas acumularam todo esse conhecimento. E elas conseguem controlar os instintos delas muito mais do que a gente. A não ser que você as provoque para deixar elas nervosas, ou com medo, ou irritadas, etc. Normalmente, no dia a dia delas, elas são bem controladas. Diferente de nós, que se chutar o dedinho na mesa, a gente já fica pistola, a gente já altera o humor, entendeu? Se recebe uma mensagem daquela pessoa que a gente não gosta, a gente já fica puto. Se recebe daquela pessoa que a gente gosta, a gente já fica eufórico, entendeu? Ou seja, a gente é muito sugestionável. Essas entidades não, elas conseguem ter um autocontrole maior. Por isso que elas conseguem controlar a raça humana mais facilmente. Elas conhecem da psicologia humana muito mais do que qualquer psicólogo. Elas observam trocentos tipos de pessoas, desde as mais tímidas às mais abertas. Então quando ela vai fazer alguma coisa com você, ela já te observou, às vezes, a sua vida inteira. Às vezes, não exatamente aquela entidade, mas outra entidade te observou, passa um relatório para essa aqui ela sabe como te influenciar. O que você tem medo, o que você não tem medo, o que você gosta, o que você não gosta. Ela sabe te dar o que você quer, ela sabe pedir o que você tem. Então, deste modo, de fato, ao ver uma entidade, invoca o nome do Criador e dá um socão na cara dela, entendeu?